E aí galera, hoje a gente vai estudar os 4 primeiros artigos da Constituição e vocês vão acompanhar comigo o meu estudo. Na verdade isso aqui não é uma aula, não é um professor que está ensinando vocês, mas sim é mais um concurseiro que está querendo aprender. Então eu vou estar lendo artigo por artigo, inciso por inciso, vou ler todo o texto constitucional e na onde eu achar assim que merece um maior destaque, eu vou estar comentando com vocês. Então já vamos direto ao tema. Vamos começar lendo o preâmbulo. Preâmbulo. Vocês reparam sempre, é bom sempre quando vocês forem estudar a Constituição, abrir direto no site do Pronalto, porque assim vocês vão estar pegando um texto sempre bem atualizado. De qualquer lei, quando você for estudar, é bom estudar por aqui. Então vamos lá, preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça, com valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos sobre a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então esse aqui é o preâmbulo. O que é o preâmbulo? O preâmbulo é o chamado código genético do poder constituinte, né? Porque no preâmbulo eles são trazidas as premissas, uma espécie de resumo por tudo aquilo que a gente vai encontrar na Constituição. A estrutura do texto constitucional comprova isto. Começa pelo preâmbulo, que é isso que a gente vimos, os princípios fundamentais, que é o artigo 1º ao 4º, depois vem os direitos e garantias fundamentais, que é do 5º ao, não me recordo qual, aos 20 e poucos, se eu não me engano, a organização do Estado, a organização dos poderes e assim por diante. Então, ele no preâmbulo, tudo que a gente vai encontrar na Constituição vai seguir mais ou menos aquilo que está dito no preâmbulo, que nem aqui, assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais. Então, tudo que vier da Constituição não pode ferir isso aqui, vamos dizer assim. Assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, né? Você não vai querer, vai ter uma lei na Constituição que vai estar indo contra o bem-estar da população, contra a segurança da população, contra a liberdade. Então isso aqui é as premissas que a Constituição vai estar trazendo para a gente. Porém, o preâmbulo ele não tem valor jurídico. O STF já decidiu que ele não tem nenhum valor jurídico. Se na prova vem perguntando se ele tem força de lei, vocês colocam que não. Só retomando aqui, galera, um assunto que eu tinha falado. Eu tinha falado que os direitos e deveres individuais e coletivos ia até o artigo 22. Eu não tinha certeza, eu tô olhando aqui. É até o artigo 17, que vai até dos partidos políticos. Então, os direitos e garantias individuais e coletivos, o título 2, ele vai ter do artigo 5º ao artigo 17. Então, vai ser dos direitos sociais a fazer parte, direitos da nacionalidade, dos direitos políticos e dos partidos políticos. Aí depois já começa o título 3, né, que é a organização do Estado. Então é isso aí. Retomando ao preâmbulo, né? Então no preâmbulo, galera, ele se encontra todas as aspirações políticas, ideológicas, metas jurídicas, que norteia todo o ordenamento jurídico. A estrutura do preâmbulo ela é formada por 3 partes. A parte preambular, ou seja, o preâmbulo, né? A parte expositiva, que são os artigos 1º ao 250 da Constituição, e a parte transitória, que são as disposições constitucionais transitórias. Então, há uma boa observação que a gente tem aqui, que a parte dispositiva e a transitória, que é, como eu acabei de falar, do artigo 1º ao 250, e a parte transitória, ela tem eficácia de norma, ou seja, ela tem a capacidade de vincular tanto o agente público quanto no âmbito privado.
Já a parte preambular, ela não tem força o preâmbulo ele não tem força de norma, não tem eficácia jurídica, entendeu? É isso que mais ou menos isso. Se cair na prova falando que tem força de lei, o preâmbulo vai estar errado. Para melhor a gente entender isso aí, galera, tem três teorias que falam sobre o preâmbulo, né? A primeira teoria é a teoria da eficácia idêntica dos demais preceitos, ou seja, ela valeria como uma norma, assim como os artigos, qualquer artigo da Constituição e como o ADCT, né? Essa teoria ela ajuda a fundamentar a lei complementar ajuda a fundamentar essa teoria, a lei número 95 de 98, que estrutura como se deve elaborar as leis, na qual fala que todo diploma normativo deve ter três partes: a preambular, a dispositiva e a transitória. Porém, galera, essa teoria ela não é adotada no Brasil. Essa teoria é uma boa parte da doutrina considera ela, mas não é adotada pelo STF. A segunda teoria é a teoria da eficácia indireta ou teoria da eficácia não específica. Essa aqui ela já encontra grandes defensores na doutrina. Segundo essa teoria, ela serviria de embasamento para a interpretação constitucional. Assim como a gente tinha falado que o preâmbulo ele serve de embasamento. Então tudo que a gente for ver na Constituição é embasado no preâmbulo. Mas o STF não adotou essa teoria, porém a doutrina majoritária adota essa doutrina. O STF foi de encontro e não adotou a teoria da doutrina majoritária. E a terceira teoria é da teoria da irrelevância jurídica, que segundo essa teoria a função do preâmbulo é meramente política, sociológica e ideológica, que não servindo diretamente nem indiretamente como norma. Então, é essa teoria, a teoria da irrelevância jurídica, que é adotada no Brasil hoje pela jurisprudência. Não tem eficácia jurídica. Então, se cair uma pergunta na prova lá: o preâmbulo tem força de norma? Ou seja, tem caráter vinculante? Não. Aí você responde: pois só tem uma função norteadora, fornecer embasamentos para a interpretação do ordenamento jurídico como um todo. Porém, a doutrina de maneira consistente segue a tese da eficácia indireta, né, que é a teoria que serviria como embasamento, né, que o preâmbulo serviria como embasamento para a interpretação constitucional. Mas a teoria adotada pelo STF, mais uma vez repetindo, é a teoria da irrelevância jurídica. Agora, se perguntar sobre a doutrina majoritária, você vai colocar a eficácia indireta ou teoria da eficácia não específica. Se vir perguntando sobre a doutrina majoritária, que eu acho muito difícil, provavelmente pede o STF, a doutrina do STF, doutrina, ou melhor, a jurisprudência do STF, né? Então vamos lá, galera, agora para o artigo 1º. Vamos ler ele e o que eu achar pertinente eu vou estar comentando. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que exerce por meio de seus representantes eleitos, direta ou indiretamente, nos termos desta Constituição. Então vamos lá. Uma observação importante aqui é sobre o inciso 4 aqui. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Pode vir uma pegadinha lá, perguntando: o Estado brasileiro adota como fundamento, dentre outros. Aí vem a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, o trabalho e a livre iniciativa. Aí que nem aqui, ó, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Pode vir perguntando: o trabalho e a livre iniciativa é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Vai estar errado, porque são os valores sociais que é agregado ao trabalho e da livre iniciativa. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Não é o trabalho e a livre iniciativa, mas sim os valores sociais, que é agregado a eles. Outra pegadinha que pode vir, outra pergunta assim,
que pode confundir e na hora ou não lembrar, é o pluralismo político. Pode vir uma questão lá falando que é o pluralismo partidário. Vai vir perguntando, um dos fundamentos do Brasil é o pluralismo partidário? Não, vai estar errado. Porque a Constituição até consagra o pluralismo partidário. A Constituição brasileira, que é o número plural de partidos, né? Ou seja, a livre criação de partidos. Porém, só como fundamento do Estado brasileiro é o pluralismo político. Não se deve esquecer isso. Já caiu perguntas de provas assim. Então vai perguntar lá: são fundamentos do Estado brasileiro a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e o pluralismo partidário? Errado, porque é o pluralismo político. Então vamos lá, agora o parágrafo único também. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. O que é a consagração aqui? Aqui é a consagração da soberania popular, né? O poder emana do povo. Teoricamente o poder emana do povo, né? A gente vê que não é bem assim, mas é isso que a gente tem que dizer. Então aqui a consagração da soberania popular, quem manda é o povo. Aqui a consagração da democracia representativa também, né? Que a representativa é através dos deputados e senadores, né? E tem a diretamente, né? Que o cidadão pode exercer a democracia diretamente. Como que eu posso dizer assim, através de apresentação de projetos de leis, na qual tem uma porcentagem da população lá apresenta um projeto de lei e pode ser aprovado pelo Congresso. Os plebiscitos, até mesmo os plebiscitos referentes, os referendos, a participação popular em órgãos que integram as estruturas dos poderes. Então, no Brasil ele se consagra a democracia representativa, mas também a democracia direta. Então, juntando as duas, vira a democracia mista ou a semidireta ou democracia participativa. Então, se cair numa prova perguntando que o Brasil a democracia é exercida apenas por meio de seus representantes, ou seja, o poder, né? Não, vai estar errado, porque ela pode ser exercida diretamente também. Essas perguntas que eu estou comentando com você, elas são bem simples. Essas perguntas, depois que você estiver já bem estudada, vai ser bem fácil de responder. Mas quem está iniciando agora, às vezes não tem esse conhecimento. Só vai ter esse conhecimento na hora que está respondendo a questão. Então aqui eu já estou adiantando para todos vocês, né? E para nós, para sempre estar relembrando, nunca é demais, né? Vamos lá então, artigo 2º, artigo 2. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, aqui o artigo 2 é o estabelecimento da tripartição dos poderes, né? Que eles devem atuar no sistema de freios e contrapesos. Cada poder é livre para tomar suas decisões, ou seja, a capacidade de auto se organizar, definir como vai contratar seus funcionários, definir seus gastos. Isso não significa que entre os poderes não possa haver um controle recíproco. Exemplo, o judiciário controla o executivo, o legislativo, o executivo controla o legislativo e o judiciário, e o legislativo e o executivo e o judiciário. Ou seja, é um controle entre poderes, e dentro dos poderes internos e externos. Isso nada mais é que a teoria dos freios e contrapesos. Então o artigo 2 é a consagração do modelo de tripartição de poderes, na qual eles se controlam, pode controlar um ao outro, vamos dizer assim, né? Eles são independentes, mas nada impede que um controla o outro. Na prova também, galera, pode vir uma questão de prova falando que os poderes da União são independentes e harmônicos entre si. No lugar de colocar harmônicos, eles podem colocar separados. Porque para quem não estudou direito a Constituição, pode pensar que sim, porque são poderes da União independentes. E se eles são independentes, você pode ver somente que eles são separados, mas não são separados, eles são harmônicos entre si. Por isso que um pode controlar o outro. Eles são independentes, mas eles estão, como dizer assim, eles andam em sincronia. Em sincronia para
o bem comum de todos, né? Um controlando o outro. Então eles não são separados, eles são harmônicos entre si. Artigo 3º. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Uma observação aqui no artigo 3º, que aqui é os objetivos. Todos incisos vai começar com o verbo, construir, garantir, erradicar, promover. Então, quando vocês pedirem objetivo, você já pode lembrar que o começo sempre vai ser com o verbo. Eles podem confundir você também, é claro, eles pedindo aqui alguma coisa sobre as relações do Brasil internacional, começando com o verbo, eles colocar um verbo primeiro para depois colocar o que eles estão pedindo. Mas já ajuda bastante. Se souber que o artigo 3º já começa com o verbo, você já vai matar um monte de questões já. Então o examinador também ele pode vir querendo confundir vocês com os objetivos fundamentais, confundindo como fundamentos. Porque ó, é objetivos fundamentais e aqui são fundamentos. Então pode confundir vocês aqui. Mas lembrando que os objetivos fundamentais é uma coisa assim que o Estado vai estar buscando. São as premissas que o Brasil se compromete a assegurar a curto e a médio e a longo prazo. Então é o objetivo, ele pretende alcançar ainda, ele não tem aquilo. Ou se tem, tem pouco. Está procurando melhorar, né? Agora os fundamentos já são questões presentes, que é o artigo 1º, né? Já são questões presentes que devem ser respeitadas desde já. Desde o evento da Constituição, já deve ser respeitado. E seguido, né? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, isso já são os fundamentos. Agora o 3º, o Brasil se compromete a buscar a curto e a médio e a longo prazo, como construir uma sociedade livre, justa e solidária. O Brasil está buscando isso, construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional, está buscando garantir o desenvolvimento nacional. 3. Está buscando erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir desigualdades sociais e regionais. 4. Está buscando promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outra forma de discriminação. Então essa é a diferença. Então vocês lembram. E também para decorar o artigo 1º é bem fácil. Você tem um mnemônico aqui também, ó. É socidivápulo. Eu decorei assim: so de soberania, si, você coloca na palavra inteira, você coloca as primeiras sílabas de cada palavra aqui, ó. So de soberania, si de cidadania, de dignidade da pessoa humana, vá de valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e plu de pluralismo político. Então vocês nunca mais vão esquecer. O artigo 1º é o mais fácil, eu acho, de lembrar. É só lembrar desse mnemônico que vocês vão sempre estar lembrando dele. Socidivápulo. Também, galera, pode aqui a gente continuando aqui no artigo 3º, pode vir, ó, promover o bem no inciso 4, eles falando aqui, perguntando se admite no Brasil alguma forma de discriminação. Aí vai dar um exemplo lá, pode dar um exemplo das cotas sociais, cotas raciais. Aí você vai falar, não, admite sim, porque existem as cotas raciais, as cotas sociais, então admite algumas tipos de discriminação. Porém, você vai colocar que não, galera, porque é uma discriminação positiva que iguala os desiguais, então não é considerado assim uma discriminação. No inciso do 4, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Aqui é denominada discriminação positiva, né, que é uma ação afirmativa, que é aquela que desiguala, buscando a igualdade material das pessoas, porque tem os mais pobres, então ele busca a igualdade dos mais pobres com o rico, competir de igual. Os negros, outro exemplo também que pode ser dado, é que busca também os negros, muita gente pode não concordar com isso, mas eles teve um passado mais difícil,
E hoje eles buscam uma igualdade, umas condições iguais dos brancos, né? Por mais que você não concorde com algumas coisas que existam, você tem que colocar que não admite nenhum tipo de discriminação no inciso 4, porque pode vir falando lá que admite a discriminação, mas isso não é discriminação, porque é uma discriminação positiva. O STF já decidiu, né? E busca estar igualando, então não é uma discriminação que venha favorecer mais um do que o outro, não, está favorecendo por igual, vamos dizer assim. Então tá explicado. Então vamos lá para o artigo 4 agora, hein? Artigo 4. Deixa eu subir isso aqui. A República Federativa do Brasil rege nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: a independência nacional, a prevalência, eu vou ler tudo, depois eu venho comentando, a prevalência dos direitos humanos, a autodeterminação dos povos, a não intervenção, a igualdade entre os estados, a defesa da paz, a solução pacífica dos conflitos, o repúdio ao terrorismo e ao racismo, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, a concessão de asilo político. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana. Inciso 1º. Independência nacional. O que é independência nacional? É a projeção da soberania do Estado brasileiro. Ou seja, é um Estado que tem total capacidade de conduzir e de autodeterminar. O Brasil deve atuar com independência nas decisões internacionais. Ele não pode ser influenciado, vamos dizer assim, ou ser cobaia, vamos dizer. Um país de fora vem e fala: você vai tomar tal decisões e a gente vai ter que fazer isso. Não, a gente somos independentes para tomar as decisões internacionais. Porque aqui, o artigo 4, sempre lembrando que o artigo 4 é as relações internacionais. A República Federativa rege nas suas relações internacionais. É os princípios que o Brasil segue nas relações internacionais. Então a gente tem que pensar internacionalmente. A prevalência dos direitos humanos. A prevalência dos é óbvio que a gente vamos seguir a prevalência dos direitos humanos, porque no próprio fundamento do Brasil a gente tem uma dignidade da pessoa humana. Então, se o Brasil tem como fundamento a dignidade da pessoa humana, é óbvio que no plano internacional ele vai buscar também a prevalência dos direitos humanos, né? Porém, a prova pode vir querer confundir aqui que o Brasil rege nas relações internacionais a dignidade da pessoa humana. Vai estar errado, porque a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos, né? Isso vai querer confundir também, por isso que a gente tem sempre gravar. É prevalência dos direitos humanos, não é a dignidade. Embora são sinônimos, mas um dos princípios das relações internacionais é esse. Igual na independência nacional. Pode vir falando lá. A soberania é um dos princípios que rege o Brasil nas relações internacionais. Não é a soberania, é a independência. O Brasil é independente nacional. Embora eles parecem ser sinônimos também, né? Agora vamos para inciso 3º, autodeterminação dos povos. O que é esse aqui é um dos princípios, um dos grandes princípios da Constituição, porque nas relações internacionais eles são os princípios maiores que regem o direito internacional, pois a regra básica é que toda e qualquer comunidade tem o direito de se constituir-se, de autodeterminar. O Brasil é o Brasil hoje porque a gente decidimos que o Brasil seria o Brasil. Os Estados Unidos é os Estados Unidos hoje porque eles decidiram ser os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos é um federalismo, que nem os Estados Unidos é um federalismo por agregação, né? Os estados foram agregados e formou os Estados Unidos da América. O Brasil é por segregação. Era um país, vamos dizer assim, um estado unitário, foi dividido e se tornaram os estados, os municípios e assim por diante. Então os Estados Unidos foi agregado, um estado se juntou ao outro e se formou os Estados Unidos da América. Tudo por decisão do povo, a autodeterminação dos povos. Quem decide
o que se deve acontecer com o seu país, o que deve acontecer com o seu povo, é o próprio povo. Aqui é uma autodeterminação dos povos, é a democracia em si, vamos dizer assim, é a democracia em prática, né? Tá, inciso 4º, a não intervenção. A não intervenção ela refere-se ao respeito das políticas internacionais entre os estados. Os outros estados não devem interferir nas questões de um povo soberano, ou seja, ele deve respeitar. Ele tem um pouco a ver também com a independência nacional, né? Um estado, um país não se deve intrometer no outro, porque é um dos princípios das relações internacionais, a não intervenção. Inciso 5, a igualdade entre os estados. Aqui a igualdade entre os estados ela se deve em todos os aspectos, seja no âmbito econômico, ideológico ou até mesmo geográfico. A defesa da paz, é óbvio que o Brasil vai buscar isso. A solução pacífica dos conflitos, o Brasil sempre buscou a solução pacífica dos conflitos. Embora a gente não seja um país pacífico, mas no âmbito internacional a gente busca a solução pacífica na base do diálogo. Até mesmo que a gente não tem tanta força assim para dizer, nem deveria também, eu acho que militarmente, vamos dizer assim, é melhor na base do diálogo mesmo. O repúdio ao terrorismo e ao racismo. Aqui a gente deve tomar muito cuidado, porque o racismo ele é inafiançável, a gente tem que gravar isso, inafiançável e imprescritível. O terrorismo ele é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Então ele pode a prova querer vir cobrando isso e vocês acabaram esquecendo, nós acabaram esquecendo. Então o terrorismo, o racismo, você sempre lembra que ele é inafiançável e imprescritível, ele não prescreve e não tem fiança. O terrorismo ele não tem fiança e é insuscetível de graça ou anistia. O presidente não pode vir dar graça ou anistia para ele. É isso aí, galera. Então o próximo princípio é o 9, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Isso aqui é óbvio, né, que hoje a gente temos a ONU, a gente tem a Cruz Vermelha, tem vários órgãos internacionais assim que buscam a cooperação entre os povos, que ajudam a humanidade. Não só nesses órgãos, mas cada povo cooperando entre si para que cresçam e se desenvolvam, né? Isso é óbvio. A concessão de asilo político, aqui o inciso 10, é bastante importante também, porque na Declaração Universal do Direito Humano, se a perseguição for legitimamente motivada por um ato contrário aos propósitos e princípios estabelecidos pela ONU, não haverá concessão de asilo político. Então, galera, o asilo político ele é o recolhimento de uma pessoa que está sendo perseguida politicamente no estado que se encontra. Não é para crime comum. Se o cara cometeu um crime comum lá, um homicídio lá, e falou que está sendo perseguido politicamente e pede asilo num país, aí não é para isso que vai servir o asilo político. Ele é quando ele é perseguido politicamente, vamos supor. Eu tive que dar uma paradinha aqui, que me chamaram aqui, eu tive que parar. O que eu tava falando mesmo? Do asilo político. O asilo político é para crime só para aqueles perseguidos politicamente. Não é para crime comum. Ele é, vamos supor, uma pessoa de oposição lá em outro país e o governo tá perseguindo aquela pessoa porque ele é oposição e ele pede asilo em outro país. Aí o país pode oferecer asilo para ele. Um caso que aconteceu aqui no Brasil que deu muita repercussão e muito polêmico também foi aquele caso do acho que é César Aribattisti, não lembro o nome dele, mais ou menos é isso, é um italiano que pediu asilo político no Brasil e o STF decidiu que por eles parece que eles extraditava, mas o negócio que dependia do presidente da República. Nos últimos dias de mandato do presidente Lula, ele deu asilo para esse rapaz, esse homem, e ele ficou no Brasil aqui. Ele tinha matado não sei quantas pessoas lá na Itália, já tinha julgado, tinha sido condenado,
Mas o Lula entendeu que era perseguido politicamente e deu asilo para ele. Ele ficou aqui. Então é um caso muito complicado. Hoje eles estão pedindo, já depois que o Lula saiu e a Dilma saiu, eles estão pedindo de novo a extradição dele. E parece que as coisas se encaminham para ele ser extraditado. Há pouco tempo esse homem aí, ele foi apreendido com milhares e milhares de dólares, notas de dólares, indo para outro país, eu não recordo o país aqui da América do Sul, saindo do Brasil, mas foi parado a Polícia Rodoviária Federal. Aí galera, tive que dar mais uma pausa aqui que chegou a gente em casa. Então a gente estava falando sobre asilo político, né? Acho que a gente já terminou sobre isso, então vamos lá para o parágrafo único. Então vamos lá. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Aqui a gente tem que tomar cuidado também, porque são só nesses 4 aspectos. A integração são só nesses 4 aspectos: econômica, política, social e cultural. Só esses 4 aspectos. Se vir falando outra coisa, vai estar errado. Se vir falando militar, sanitária, outra coisa que não seja esses 4 aspectos, vai estar errada. Um exemplo que a gente pode dar aqui sobre integração econômica é o Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, né? Que ele foi criado com uma forma de integração econômica que foi criada a partir do Tratado de Assunção de 1991. Então o Mercosul é uma forma de integração econômica. Pode ser uma integração política, social e cultural dos povos da América Latina, mas se vir falando que é uma das relações um dos princípios das relações do Brasil nas relações internacionais fora disso aqui, econômica, política, social e cultural, estará errada. Então é isso aí, galera. Esses foram os 4 primeiros artigos da Constituição, são os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, que são os 4. Nas próximas aulas estamos falando do artigo 5º, uma parte do artigo 5º, alguns incisos, porque como ele é muito extenso, não vai dar pra gente terminar ele. Então é isso aí, galera. Até mais e bons estudos.